Olá, gente, graças a Deus, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos para a nossa leitura da Bíblia. Nosso plano bíblico anual segue. Hoje é o nosso dia de número 221. Vamos ler Salmos a partir do 74. Não se esqueça sempre de deixar o seu nome, de onde você nos acompanha, dá o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Tudo isso faz parte de um bom desenvolvimento do nosso plano, tá bom? Vamos antes fazer uma oração. Senhor, obrigado por mais um encontro com a Tua Palavra, mais uma manhã com aqueles que nos acompanham neste momento ou acompanham a gravação em qualquer outro horário. Cientes estamos de que o Senhor está conosco em todos os lugares e a qualquer tempo. Ele está aí com você, meu amigo leitor, minha amiga leitora, dentro desse carro, desse quarto, desse transporte coletivo, não importa, de onde você estiver nos acompanhando, tenha certeza de que o Espírito de Deus está aí com você. Então abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor ditas, cantadas através dos salmos. Fale, Senhor, ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou colocar a Bíblia na tela. Salmo 74, versículo 1. Ó Deus, por que nos rejeita para sempre? Por que a tua ira fumega contra as ovelhas do teu pasto? Lembra da tua congregação, a qual compraste na antiguidade, da vara da tua herança, que tu remiste, este monte Sião, onde tu habitaste. Eleva os teus pés à desolação, às desolações perpétuas, até mesmo todas aquelas que o inimigo fez perversamente no santuário. Teus inimigos rugem no meio de tuas congregações. Eles exibem suas insígnias por sinais. Brasão, né? Desculpe, os inimigos levantavam aquelas bandeiras de guerra, né? Com o brasão. Então eles levantam, exibem as suas insígnias por sinais. Um homem foi famoso de acordo com os machados que ele havia levantado sobre espessas árvores. Mas agora eles quebram sua obra esculpida de uma só vez com machados e martelos. Eles lançaram fogo em teu santuário. Eles corromperam até o chão a morada do teu nome. Eles disseram em seus corações: juntos vamos destruí-los. Eles queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. Não vemos nossos sinais. Não há mais nenhum profeta, nem há entre nós o que saiba por quanto tempo. Ó Deus, por quanto tempo o adversário nos envergonhará? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão até a tua mão direita? Arranca-o do teu peito. Pois Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividistes o mar pela tua força. Tu quebrastes as cabeças dos dragões nas águas. Tu quebrastes em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste para ser alimento do povo que habita no deserto. Já falei em outros salmos sobre o Leviatã. No livro de Jó também falamos sobre o Leviatã. Tu fendeste a fonte e a enchente. Tu secaste poderosos rios. O dia é teu, a noite também é tua. Tu preparastes a luz e o sol. Tu determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Lembra disso, que o inimigo te envergonhou, ó Senhor, e que os tolos blasfemaram teu nome. Ó, não entregues a alma da tua rola à multidão dos perversos. Não esqueças para sempre a congregação dos teus pobres. Rola é um pássaro, né, gente? Um passarinho. Tem respeito pelo pacto, pois os lugares escuros da terra estão cheios das habitações da crueldade. Não deixes que o oprimido retorne envergonhado, que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, pleiteia pela tua própria causa. Lembra-te de como o tolo te envergonha diariamente. Não esqueças a voz dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Salmo 75.
A ti, ó Deus, damos graças. A ti damos graças, pois o teu nome está perto. Tuas maravilhosas obras declaram. Quando eu receber a congregação, julgarei retamente. A terra e todos os seus habitantes estão dissolvidos. Eu suporto os seus pilares. Selá. Eu disse aos tolos: não hajais tolamente, e ao perverso: não levantai o chifre. Não levanteis o vosso chifre ao alto. Não faleis com o pescoço duro, porquanto o auxílio não vem nem do leste, nem do oeste, nem do sul, mas Deus é o juiz. Ele derruba um e estabelece outro. Pois na mão do Senhor há uma taça, e o vinho é tinto. É cheio de mistura, e ele derrama o mesmo, mas as suas borras todos os perversos da terra as torcerão e as beberão. Mas eu declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Todos os chifres dos perversos, chifre é no sentido de força, já falei outras vezes. Todos os chifres dos perversos também cortarei fora, mas os chifres dos justos serão exaltados. Salmo 76. Em Judá, Deus é conhecido. Seu nome é grande em Israel. Em Salém também está o seu tabernáculo e a sua habitação em Sião. Lá ele quebra as flechas do arco, o escudo, a espada e a batalha. Selá. Tu és mais glorioso e excelente do que os montes de presas. Os valentes de coração são despojados. Eles dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força encontraram as suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, tanto a carruagem quanto os cavalos são lançados a um sono profundo. Tu mesmo és para ser temido, e quem pode ficar à tua vista quando estás zangado? Tu fizeste juízo para ser ouvido do céu, e a terra tremeu e ficou imóvel. Quando Deus se levantou para o juízo para salvar todos os humildes da terra, Selá. Certamente a ira do homem te louvará. O restante da ira tu conterás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que estiverem ao seu redor para aquele que deve ser temido. Ele cortará fora o espírito dos príncipes. Ele é terrível para com os reis da terra. Vamos para o Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus com a minha voz, e ele deu ouvidos a mim. No dia da minha tribulação eu busquei o Senhor. Minha ferida correu na noite e não cessou. Minha alma se recusou a ser consolada. Eu lembrei de Deus e estava atribulado. Eu reclamei e o meu espírito estava sobrecarregado. Selá. Tu sustentas os meus olhos acordados. Estou tão atribulado que não consigo falar. Considerei os dias de antigamente, os anos dos tempos antigos. Na noite, eu chamo à lembrança a minha canção. Converso com meu próprio coração e meu espírito fez uma busca diligente. O Senhor rejeitará para sempre? Ele não será mais favorável? Sua limpa misericórdia se foi para sempre? Acaso sua promessa falha para sempre? Esqueceu-se Deus de ser gracioso? Por ira, ele encerrou suas tenras misericórdias? Selá. E eu disse: esta é a minha enfermidade, mas eu não me lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Eu também meditarei em toda a tua obra e falarei dos teus feitos. Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu declaraste a tua força entre os povos. Com teu braço tu remistes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Selá. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram. Elas tiveram medo, as profundezas também se atribularam. As nuvens derramaram água, os céus enviaram um som. Tuas flechas também saíram. A voz do teu trovão estava no céu. Os raios iluminaram o mundo. A terra tremeu e se agitou. Teu caminho está no mar, e a tua vereda nas grandes águas, e os teus passos não são conhecidos. Tu lideras teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 78. Todos que nós estamos lendo são salmos de Asaf, tá? Desde que nós começamos ontem,
Salmos de Asaf. Dai ouvidos, ó meu povo, à minha lei. Inclinai teus ouvidos às palavras da minha boca. Isso aqui é uma pregação cantada, né? Salmodiada através de Asaf. Abrirei a minha boca numa parábola. Proferirei obscuros provérbios de antigamente, os quais ouvimos e conhecemos e nossos pais nos contaram. Então, que interessante, né? Em uma composição, em um salmo, ele vai pregar, ele vai falar dos provérbios antigos, do que ouviu dos pais, dos feitos antigos. É um salmo até um pouco longo. Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor e a sua força e as suas obras maravilhosas que ele fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou aos nossos pais, de que eles deveriam fazê-la conhecida aos seus filhos, que a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que deveriam se levantar e declará-las aos seus filhos, para que eles pusessem a sua esperança em Deus, e não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não pôs o seu coração corretamente e cujo espírito não estava firme com Deus. Os filhos de Efraim, armados e carregando arcos, se voltaram no dia da batalha. Eles não mantiveram o pacto de Deus e se recusaram a andar na sua lei, e se esqueceram das suas obras e das suas maravilhas que ele havia lhes mostrado. Coisas maravilhosas fez ele à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoá. Ele dividiu o mar e os fez atravessar, e fez as águas ficarem de pé, como que amontoadas. Durante o dia também os guiou com uma nuvem, e toda a noite com uma luz de fogo. Ele fendeu as rochas no deserto, e deu-lhes bebida como de grandes profundidades. Ele também fez brotar riachos da rocha, ele fez águas correntes como rios. E eles pecaram ainda mais contra ele, provocando o Altíssimo no deserto. E eles tentaram a Deus em seu coração, pedindo carne para o seu desejo. Sim, falaram contra Deus. Eles disseram: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que ele feriu a rocha, de onde as águas jorravam e os riachos transbordaram. Pode ele dar pão também? Pode ele prover carne para o seu povo? Portanto, o Senhor ouviu isso e ficou irado. Então um fogo se acendeu contra Jacó, e a ira também veio contra Israel, porque eles não acreditaram em Deus e não confiaram na sua salvação, embora ele tivesse ordenado as nuvens lá de cima e aberto as portas do céu. E choveu maná sobre eles para comerem. Ele lhes deu o trigo do céu. O homem comeu da comida dos anjos. Ele lhes enviou alimento para que ficassem cheios. Ele fez um vento leste soprar no céu, e pelo seu poder ele trouxe o vento do sul. Ele também fez chover sobre eles carne como a poeira, e as aves de asas como areias do mar. E ele a fez cair no meio do seu acampamento, ao redor de suas habitações. Então você vê, o Salmo está salmodiando toda a história que nós já lemos, né? Já lemos juntos todos esses acontecimentos aqui. Então, eles comeram e foram bem servidos, porquanto ele lhes deu o seu próprio desejo. Eles não se afastaram do seu desejo, mas enquanto a carne ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio sobre eles e matou os mais gordos deles e feriu os homens escolhidos de Israel. Por tudo isso eles ainda pecaram e não creram nas suas maravilhosas obras. Por isso, ele consumiu os seus dias em vaidade e os seus anos em tribulação. Quando ele os matava, então eles os buscaram, e eles se voltaram e chamavam cedo por Deus, e se lembraram de que Deus era a sua rocha e o alto Deus seu redentor. Mesmo assim, eles os lisonjearam com a sua boca e mentiram a ele com a sua própria língua, pois o seu coração não estava certo com ele, nem estavam eles firmes no seu pacto. Mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou sua iniquidade e não os destruiu. Sim, muitas vezes desviou a sua ira e não agitou toda a sua cólera, pois se lembrara de que eles eram apenas de carne, um vento que passa e não volta novamente.
quão frequentemente eles provocaram no deserto e o afligiram no deserto. Sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Eles não se lembraram da sua mão, nem do dia em que ele os livrou do inimigo, de como ele havia operado os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e havia transformado os seus rios em sangue e suas enchentes para que não pudessem beber. Ele enviou diversos tipos de moscas entre eles, que os devoraram, e rãs que os destruíram. Ele também deu os seus incrementos à lagarta e o seu trabalho à locusta. Ele destruiu as suas vinhas com granizo. Está falando aqui das pragas, tá? Que Deus enviou no Egito. Ele destruiu as suas vinhas com granizo e os seus sicômoros com a geada. Ele também entregou o seu gado ao granizo e os seus rebanhos aos quentes relâmpagos. Lançou sobre eles a ferocidade de sua raiva, a ira e indignação e tribulação, enviando anjos maus entre eles. Ele preparou um caminho para a sua ira, não poupou a sua alma da morte, mas deu-lhes a sua vida para a peste, e feriu todos os primogênitos do Egito, o chefe da sua força nos tabernáculos de Cã. Todavia, fez o seu próprio povo ir adiante como ovelhas, e os guiou no deserto como um rebanho, e os guiou com segurança para que eles não temessem, mas o mar submergiu seus inimigos, e os trouxe para a fronteira do seu santuário, até o seu monte, que a sua mão direita havia adquirido. Ele também expulsou os pagãos diante deles, e dividiu entre eles uma herança por linha, e fez as tribos de Israel habitar em suas tendas. Contudo, eles tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas viraram as costas e agiram infielmente com os seus pais. Eles estavam virados como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus lugares altos e o levaram ao ciúme com suas imagens esculpidas. Quando Deus ouviu isso, ele ficou irado e abominou Israel grandemente, tanto que ele abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que ele colocou entre os homens, e entregou a sua força ao cativeiro e a sua glória nas mãos do inimigo. Já lemos isso também. Asaf vai seguindo com a história. Então, saiu do Egito, falou sobre o que aconteceu no Êxodo, e agora ele está falando sobre quando o povo se rebelou a tal ponto de esculpirem dentro do próprio templo imagens de adoração a outro Deus, chamadas imagens do ciúme. E nós vamos ler essas passagens ainda um pouco mais. Nós vamos ler mais para frente no livro dos outros profetas, tá? Mas já lemos esse ponto onde o povo foi atacado, houve o exílio babilônico, o povo foi levado para o cativeiro. Então, versículo 61. E entregou a sua força ao cativeiro e a sua glória nas mãos do inimigo. Ele também entregou o seu povo à espada e irou-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas donzelas não foram dadas em casamento. Seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não lamentaram. Mas então, como quem acorda do sono e como um homem poderoso que brada por causa do vinho, despertou o Senhor e feriu seus inimigos nas partes de trás e os pôs à vergonha perpétua. Além disso, ele recusou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário como palácios altos, como a terra que estabeleceste para sempre. Ele também escolheu a Davi, o seu servo, e tirou-o dos currais de seguir as ovelhas com as suas crias. Ele o trouxe para alimentar Jacó, seu povo, e a Israel e a sua herança. Então ele os alimentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade de suas mãos. O final aponta aqui diretamente para Cristo, descendente da tribo de Judá, tribo essa que Deus escolheu para que nascesse ainda dali, a semente, que é Cristo. Bom, gente, a gente para por aqui hoje. Já lemos bastante, vamos seguir com o nosso plano. Amanhã a gente continua no mesmo horário, se Deus quiser. Um abraço de fé e força. Tchau, tchau.